Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podshare. Esse episódio aí. Começamos bem. Hoje vai ser top. Não, É o primeiro episódio da Malu. Não vai cortar isso, hein? Continuamos. Primeiro episódio da maravilhosa Maria Luísa Alvarenga, também conhecida como Malu Alvarenga, para todos aqueles mais próximos. A Malu faz Business Advertising aqui na USF e hoje ela é vice-presidente da Brasa USF, que é a maior Brasa do mundo. Isso aí, galera. E também é Head de Public Relations na Brasa Connect. E além disso, além de ter que gastar a maior parte do tempo com a parte do estudo, com a parte de organizações, ela também é estagiária na área de Internal Communications na Gerdau North America. Isso aí, Malu? Certíssimo, nota 10. Ali tudo certinho, bonitinho. Isso. Cara, não, começamos bem hoje que Graças a Deus. a gente já tá marcando. Cara, a Malu, ela tá tão ocupada ultimamente. Eu tô requisitada. Tá Tô bem requisitada. requisitada. E assim, se não fosse por marcar um podcast, acho que a gente nunca mais ia se falar, porque tá Sim, foda, né? isso foi uma maneira de como é que fala? Uma desculpa, né? Não morrer a amizade, tá ligado? Não, mas é que eu gosto muito de cafezinho, eu gosto muito de fazer cafezinho com os meus amigos, inclusive. Aí, ó. Eu perguntei pra ele, eu falei, Luiz, vai ter cafezinho? Tipo, é pra levar alguma coisa pra comer um cafezinho? Aí ele, geralmente não, mas se quiser a gente toma um café. Daí estamos tomando um café aqui. Patrocinado pela Brasa Connect. Brasa Connect. É isso aí. Mas, Malu, faz o C. Faz o C da Connect. Tem um Czinho aqui também, ó. C da Connect. Boa. Mas, Malu, me fala o que tá acontecendo aí hoje em dia com a Malu, que assim, realmente você tá super ocupada, tem a parte de estágio, tem a parte de Brasa, tem a parte de Connect. Como é que tá o semestre até então? Uma boa pergunta, nem eu sei. Acho que assim, tipo, eu fiz meu primeiro estágio no Summer. E foi na Zimmermann Advertising, que é uma agência publicitária do grupo Omnicom, que é o maior grupo de mídia do mundo, assim, é uma agência, parte de um grupo enorme, né? E, foi aqui nos Estados Unidos, né? Foi aqui nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, lá perto de Miami, assim. Foi um estágio de 12 semanas. E, assim, esse estágio foi bem um divisor de águas na minha vida, porque eu fui exposta a todas as partes que eu posso trabalhar dentro da área de publicidade, como agência mesmo. Então, assim, eu aprendi mais nessas 12 semanas de estágio do que eu aprendi em 2 anos e meio de faculdade. Porque eu tô no meu segundo semestre do terceiro ano. Não, primeiro semestre do terceiro ano. Junior, né? Junior Year, primeiro semestre, a gente tá no fall, Então, no meu primeiro semestre, terminando o primeiro semestre do Junior Year. E, assim, eu nunca aprendi tanto no meu período universitário quanto aprendi dentro da Zimmermann. Sim. Então, assim, em questão de aulas, as aulas estão, tipo, honestamente, muito tranquilas. Eu acho que hoje em dia eu tenho uma visão do porquê que as pessoas ensinam aquilo muito mais clara do que eu tinha antes do estágio. Então, assim, por exemplo, eu fiz uma aula que era de Media Strategy, estratégia de mídia e tal, mexe com retorno de investimento, números, métricas. E, assim, essa aula foi muito legal quando eu fiz no semestre antes de fazer o estágio, só que era uma aula que não fazia muito sentido, assim, tipo, eu não entendia muito como é que rolava. E daí, dentro da Zimmermann eu entendi o que acontecia e hoje, tipo, eu gostaria muito de poder voltar a ter aquela aula e entender, assim, tendo uma perspectiva da realidade de como funciona aquilo. Então, as aulas hoje fazem muito mais sentido pra mim. Em questão de aula tá super tranquilo. De resto, não. O resto é meio caótico. De resto tá meio caótico, mas assim, é um caos que eu gosto. Eu prefiro estar com a minha agenda lotada, cheia de coisa pra fazer e estando satisfeita com o meu rendimento do que ficar, tipo, sem fazer nada, assim. Desperdiçando meu tempo. Eu acho que a maneira que você falou das aulas, que é uma coisa que eu acredito muito, que assim, é muito mais difícil você aprender alguma coisa quando você não entende um certo propósito por que você está aprendendo aquilo, né? Sim. Aí, mesma coisa comigo. Quando eu fui fazer estágio, depois eu voltei, eu entendi assim, ok, eu posso aplicar tais coisas aqui no meu trabalho, eu posso fazer aquilo. Para aquelas aulas eu tinha mais vontade de fazer alguma coisa. Agora, para as outras que você realmente vê que não tem aplicação... Não, uma vez que você viu que dá para aplicar, porque assim, também acho errado o universitário virar e falar, eu tô aprendendo aqui as coisas na faculdade, mas não vou usar nada. É só, tipo, para ter um diploma e não. Tipo, você vai precisar usar parte dessas coisas. Só que assim, não tem como, numa aula de 1h15, 2 vezes por semana, mas ok, um professor poder te dar uma experiência que você vai ter no trabalho.
Então, assim, uma vez que você tá exposto num caso real e você precisa, tipo, dar tudo que você tem pra fazer aquilo acontecer da maneira certa, senão você perde seu emprego, tudo fica mais claro, assim, do porquê que a gente usa isso, do porquê que a gente estuda aquilo. Assim, eu gosto muito das aulas que eu tô tendo, muitas das coisas eu já aprendi, mas parece dar mais vontade de ver, tipo, como que eu vou aplicar isso, eu consigo encaixar, assim, numa situação real. É bem E é legal. sobre as coisas que a gente, por exemplo, às vezes o que a gente mais aprende na faculdade não é nem aquele conceito específico de uma aula. Mas, por exemplo, cara, do lado de engenharia, né, que é o que eu tô estudando, a aula também estuda aí, mudou agora, né, foi pra business. Produtivo de business, Mas pra engenharia, cara, o que eu acho que você mais aprende é, assim, como lidar com estresse, como aprender a aprender coisas difíceis em pouco tempo, e é muito sobre isso, ser exposto a muita, sei lá, você tem que aprender, hoje eu tô tendo aula de heat transfer, é umas coisas que, assim, pra mim é muito mais difícil de aprender, mas você tem uma prova em tal dia, você tem que se virar pra aprender aquilo. Sim. Então, essas coisas eu consigo levar pro meu trabalho hoje, tipo, cara, beleza, você tem que fazer uma apresentação pra sua chefe daqui 2 dias sobre um assunto X, você não sabe nada, mas tudo bem, você é treinado, você já está treinado a passar por essas situações difíceis, né? Então, acho que a experiência de universidade, de forma geral, ela é boa, mas concordo com você na parte das aulas. Eu acho que faz parte da experiência universitária você ter uma experiência de estágio, tipo, Sem dúvida. se você pode, se você tem, assim, porque é um puta de um processo, Sim, assim, pra você conseguir um estágio, tipo, eu lembro, antes de conseguir o das mesmas, eu apliquei pra mais de 120 estágios, e, tipo, muitos eu recebia ou não em 2 segundos depois que eu enviava a aplicação. Enfim, por N motivos, né, que aluno internacional acaba passando, e ainda mais porque eu era sophomore, mas assim, eu acho que vale muito a pena se você tá na universidade, tipo, aplica e tenta pelo menos uma oportunidade, porque isso torna a sua experiência universitária muito mais enriquecedora, que você consegue, de fato, ver um propósito naquilo que nem um propósito do que você tá aprendendo e como que você vai aplicar aquilo. Então, assim, fazer a faculdade, mas assim, se contentar só com a aula, acho que não dá. Acho que você precisa buscar, assim. Não quer dizer que você vá conseguir, mas assim, qualquer experiência que você tiver, não digo só estágio, mas assim, é uma experiência de estar numa startup, numa organização estudantil, qualquer experiência que você tiver, que você consiga fazer a aplicação do que você está aprendendo na vida real, acho que fica muito mais enriquecedor. E quando, dando um passo para trás, né, você comentou desse estágio, que é na área que você está estudando, né? Você já veio para a USF querendo focar nessa área, porque seus pais são engenheiros, né? Então, assim, de onde que veio essa vontade de estar em advertising? Veio a vontade de não estar em engenharia, começa daí, porque eu sou filha única, não tenho irmãos, meus pais os dois são engenheiros, crânios, tipo, completamente técnicos, tal. Eu vim assim para sacudir a vida dos meus pais, porque e hoje em dia eles gostam das coisas que eu gosto, tipo, eles começam a entender assim, o meu lado é muito mais artístico, então assim, fora a parte de estudo mesmo, de carreira, os meus gostos são muito mais artísticos, então eu sempre fiz música, aulas de música, dança, piano, né? toco piano desde que eu tinha 4 anos, aulas de dança, amo musicais, enfim, daí Hamilton, tipo, eu trouxe meu favorito. Hamilton. O Hamilton, Peixe. O Hamilton. Né? Também é meu favorito musical. Então, assim, eu sou muito mais, tipo, criativa, artística, uma coisa que meus pais não são. E assim, eu nunca quis fazer engenharia, eu sempre quis fugir da área de exatas, só que eu também queria explorar meu lado criativo. Eu sempre gostei muito, como eu falei, de dança, música e tal, só que eu sempre vi isso como hobby, eu nunca quis levar para o profissional, porque eu achava, ainda acho, na verdade, perde um pouco do encanto que você tem pela arte, pela prática, né? Sim. Então eu levava muito mais como hobby, não queria me profissionalizar. E acho que foi isso que eu encontrei na publicidade, uma forma de me expressar de uma forma artística. Então, assim, você usa muito criatividade para você se destacar dentro da indústria. Me encontrei nesse lado artístico e, assim, a comunicação, né? Publicidade está no meio da comunicação, não só dos negócios. Eu sou uma pessoa muito falante, eu sou uma pessoa que gosta de interagir e tal, então acho que foi a profissão que eu consegui encontrar dentro das minhas, dos meus gostos, assim, que fosse mais legal. Boa. E tu é de onde mesmo? Eu nasci em Nova Lima, Minas Gerais, mas eu sou de São Bernardo do Campo. SB. SBC. Eu tenho meu. O buraco do Tatu.
Um tio que formou lá, formou Na FEI? na FEI. Na FEI, minha mãe formou na FEI. Então, formou lá. Engenharia química, de produção química. E, cara, você falou isso de publicidade, mas assim, qual que você vê hoje que é a maior diferença entre publicidade e marketing? Porque eu, como um leigo, tudo isso que você falou, eu falei assim, nossa, se eu gostasse disso, eu acho que eu ia estudar marketing na faculdade, não publicidade. Eu sei que deve ter uma diferença muito grande, você pode falar mais? Eu acho que, assim, o marketing é muito mais geral, a publicidade está dentro do marketing, é como se fosse tipo um guarda-chuva, a publicidade está lá dentro. Publicidade você lida muito com campanhas, então coisas assim específicas, lidar com clientes, A tal. parte Marketing estratégica, talvez, tem a ver? estratégica. Marketing também tem. É engraçado porque tem nos dois, mas eu sinto a publicidade muito mais específica. As aulas que eu tenho de publicidade são muito mais específicas em você fazer uma campanha, em você atingir o seu consumidor, tal. É meio abstrata, assim, a diferença entre os dois, mas do que eu sei é que a publicidade é um pouco mais específica em, assim, a propaganda, né? A propaganda, que é uma das vias da publicidade, tipo, é a parte mais específica. Aqui no marketing você lida de uma forma muito geral, assim, você lida num macro, lida numa target population, assim, tipo, uma coisa que engloba mais gente, mais pessoas. Publicidade é uma target audience, então, assim, bem específica para o produto que você quer e tal. E, enfim, acho que é mais ou menos isso. Não, faz sentido. E daí, beleza, você tinha essa visão mais artística da coisa, sabia que você queria focar meio que nessa área de publicidade, e você já sabia que queria vir aqui para fora, ou você ainda cogitava, tipo, entre estudar no Brasil, fazer uma faculdade lá, e como é que foi esse processo aí? Eu queria vir para cá. Quando eu tinha 13 anos, eu lembro que eu fui numa palestra na minha escola, e daí eles falaram da possibilidade de você fazer faculdade nos Estados Unidos. E eu não sabia disso, para mim só existia intercâmbio. E daí tinha um menino que conseguiu uma bolsa de 100% numa faculdade aqui na Flórida, e eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, que legal, vou pesquisar mais sobre. Porque eu não queria fazer intercâmbio, eu não queria nada contra intercâmbio de maneira alguma, mas assim, eu queria um período maior, ter uma experiência fora de longa duração, não de 6 meses, 1 ano, enfim, dependendo de quanto é o intercâmbio. E eu também não queria ter aquela experiência de você ficar na casa de uma família, tal. Eu queria realmente, tipo, sair da zona de conforto. Aqui, porque aqui a gente, né, vive completamente fora da zona de conforto. Então era isso que eu queria. E encontrei, tipo, através de aplicar para faculdades nos Estados Unidos. Então, meu ensino médio inteiro foi de preparação para vir para cá. A minha escola não era na época, acho que hoje em dia eles estão um pouco mais, mas não era focada, assim, em mandar alunos para fora. Eu fui, tipo, uma das primeiras levas, assim, acho que foi a primeira leva de alunos que veio para fora. Então, não tinha preparação de SAT, CT, TOEFL, nada disso. Eu ia atrás sozinha. E, principalmente no terceiro ano, que eu fiz na pandemia, era assim, simulado de Enem, de FUVEST, de Unicamp, um atrás do outro. Tipo, gente, não é isso que eu preciso. Então, eu ficava focando muito mais no que eu precisava para poder vir para cá. E esse sempre foi o plano. Eu cheguei a aplicar para uma faculdade no Brasil, a ESPM. Aplicar não, né? Prestar. Ele não fala aplicar, é engraçado. Eu prestei para a SPM, que é a melhor de publicidade do Brasil. Passei e tal, mas não era meu interesse. Eu queria mesmo vir para cá. E aí essa foi a minha top choice. Você lembra do tour que a gente fez? Eu quero muito contar essa história. Conta, manda bala, manda. Não, porque, acho que nem o Alan sabe dessa história. Nossa, se você não sabe, você vai estar sabendo agora. Muito boa. Foi assim, eu entrei na USF, daí foi tipo, bom, assim, caramba, vou pra faculdade que eu quero. Eu ficava assim, sem brincadeira, eu era tão apaixonada pela ideia de vir pra cá, que eu ficava pesquisando no Google Maps, coisa de doido. Eu ficava andando a Fletcher no Google Maps, a Fletcher era a avenida aqui. Eu ficava andando a Fletcher no Google Maps, eu ficava andando pelo andando campus. A Fletcher, daí que não ia ter que vir aqui pra cá. Meu Deus do céu, não, mas daí eu ficava, tipo, vendo toda a redondeza, e eu pesquisava tudo, entrava em todos os Instagrams que eu via, escrito USF, tipo, eu era apaixonada. Aí tá, passei, entrei no grupo do Facebook, e fiz um amigo no grupo do Facebook. O Miguel. No Facebook ou no WhatsApp? No Facebook. Tinha Facebook? Foi grupo do Facebook de todos os alunos da Class of 2025. Todos. Tô ligado. Não, calma lá, essa parte depois. Aí eu encontrei um brasileiro, que é o Miguel, que é muito, muito meu amigo aqui desde antes do primeiro dia. Miguel Centenário. Que hoje em dia ele é o presidente da Brasa, da ISF, eu sou a vice, besties, running a Brasa.
E que mais? Me perdi aqui. Teve o grupo do Facebook. O grupo do Facebook, fui lá conhecer o Miguel. Aí a gente trocava ideia de tudo, assim, porque sem saber quais eram os next steps, tal, a gente conversava sobre housing, conversava sobre meal plan, tudo, não sei o quê. Só que na minha cabeça, só tinha ele de brasileiro na IOSF. E uma outra amiga minha, a Mari Galícia, ela já morava aqui em Orlando, ela voltou pro Brasil, mas ela morava em Orlando. Você conheceu ela, inclusive? Hã? Ela era de a Mari é São Bernardo, estudou comigo a vida inteira, lá de São Bernardo. E daí, ela morando aqui em Orlando, entrou na USF também, commit e tal. Daí, elas vieram fazer um tour. E a mãe dela falou, Malu, você precisa fazer o tour com um menino brasileiro, porque assim, eu fazia tour virtual em inglês e a minha mãe não entendia. Então, né, ela falou, tem um brasileiro, ele faz tour em português, não sei o que, o Luiz Gabriel. Aí, daí eu mandei mensagem no office de tour guide. Eu lembro. Nossa, daí eu quero fazer um tour virtual em português com o Luiz Gabriel. Aí eu fui lá e falei com o Luiz, tal, a gente fez o tour, eu, meu pai e minha mãe, super engraçado, foi um tour, assim, tipo... A Mari tava lá. A Mari tá, gente... A Mari Gonçalves, ela já fez podcast também, ela era, na época, presidente da Brasa da ISF. Daí eu trouxe... Ela ainda não tinha nem entrado. Não tinha entrado? Não, era a transição, porque o tour foi, tipo, em março. Verdade. Ela ia ser a futura presidente, e daí ela... tava lá pra falar com os pais da Malu, falar com a Malu e enfim, introduzir a Brasa pra elas, né? Aí Só que antes disso, antes de fazer o tour, eu conversei com o Luiz, a gente marcou tal, daí eu falei, deixa eu te perguntar, só tem você de brasileiro na USF? Coitada. Só tem você de brasileiro na USF? Porque eu queria saber se tem algum grupo, tal. Eu tenho um amigo que eu conheci ele no grupo do Facebook, que vai entrar junto comigo, tal. E daí ele falou, não, a gente tem uma comunidade brasileira da Brasa, da USF e tal, e eu vou te mandar o contato do presidente da época. Ele me mandou o contato, conversei e tal, a gente criou um grupo, enfim, coisa enorme. O grupo começou comigo, com o Miguel, com uma pessoa que nem chegou a vir para a USF, acabou indo para outra faculdade, aparentemente, e o board da Brasa da época. Então, se era o board seguinte, eu não lembro quem que tava, na verdade. Era da Mari já? Era da Mari, mas no grupo tava o Guilherme, tava a Vi Rosas, tava a Vitória Martins, o Quaresma e não lembro mais. Isso aí foi pós-pandemia, então. A sua turma foi a primeira pós-pandemia? Foi a primeira pós-pandemia, que daí vieram as duas turmas juntas, que teve a turma que fez o primeiro ano online, né? 150 pessoas entrando, 150 brasileiros entrando na USF foi o melhor semestre de todos. Foi um caos. Essa casa aqui, você lembra da... É que assim, essa casa, posso falar o nome? Pode falar, É o Boteco, aqui é o Boteco. Só que assim, essa casa tá habitável hoje em dia, porque a época que eu vim aqui era insalubre. Eu não morava aqui. Ele não morava aqui. Mas assim, não tinha sofá, tinha uma bandeira do Brasil nessa parede atrás do Alan, e... Tinha um negócio de cerveja. Tinha um negócio de cerveja. Gente, tinha umas luzes meio psicodélicas. Ali, aquela bancada só tinha garrafa de álcool da pior qualidade que você possa imaginar. Não, era assim, era um caos total. E daí a gente rolê que eu vim aqui, antes de começarem as aulas, rolê no boteco, porque tinha rolê no boteco todo final de semana, a gente não era tudo não, a gente começou a fazer quando, com o primeiro tailgate, teve um tailgate lá em Downtown. Teve um antes disso, teve o do Covid. O que eu peguei Covid, Miguel pegou Covid. Tudo bem, justo. E daí a gente tava aqui no boteco, acho que tinha umas 100 pessoas nessa casa. Então, aí que tá, a gente chamou pra festa aqui, receber a galera nova que tava entrando, fazer a boa vizinhança pro pessoal, né? A gente já tava aqui há mais tempo. A gente chamou, tipo, umas 50 pessoas. Brotaram 150. Brotaram 150. Um leva outro, que leva outro, que leva outro. Aí, essa casa, assim, você não conseguia respirar aqui dentro. Lá fora tava pior ainda, porque era agosto. Tava um caos. Um calor desesperador. Aí bate polícia, o pessoal que tinha acabado de chegar, que achava que podia dar um problema gigantesco. Eu saí correndo pelos fundos. Eu fui pro campus, eu morava no campus. Saí correndo pelos fundos, desesperada. Eu nunca vi uma galera ser tão organizada no sentido de que, assim, a gente trancou a porta, porque tava com um negócio de polícia lá fora. Só que daí, quando começaram a bater muito na porta. E daí a gente falou, pronto, é a polícia querendo entrar.
quando aconteceu isso, a galera foi correndo, coordenado que aqui são 3 andares, foi correndo, coordenado pros outros andares. E daí, parecia evacuação. Todo mundo, juntinho. Era um terror. E tinha um em cada andar, assim, os moradores na casa, na época não era eu, mas cada um em um andar, assim, ó, tipo, vai, aqui. E no final nem era a polícia batendo, era tipo a Carol Keller que tava querendo entrar, ou alguém assim. Não, mas era caótico. Eu gostava muito dos rolês aqui, mas eram muito caóticos. E... então, aí acabei conhecendo os brasileiros, tal, no grupo, do nada. Mandaram um link para as pessoas que aplicaram que eram brasileiros, mandaram um link do grupo do WhatsApp. Do nada entram, tipo, 80 pessoas no grupo. Sim. E daí eu e o Miguel, a gente ficou chocado. Eu falei, gente, como assim vai ter tudo isso de brasileiro junto com a gente? E foi muito legal. Foi top. E agora, assim, pegando esse gancho que a gente já falou, e, cara, não tem, acho que assim, de 14 episódios, que esse é o 14º que a gente tá gravando, eu acho que em 10 a gente fala da Brasa. Tipo, em algum momento a gente vai ficar falando da Brasa. Gosto. Então, inclusive, patrocínio, viu? Se vocês quiserem aí ajudar a gente Ajudar se ajuda. Numa boa. A gente fala com o PR. Vambora. PR aí, ó. PR da Brasa, sou PR da Connect. Justo. Mas agora, assim, o que você pode falar hoje, no caso, pegando o gancho da quantidade de brasileiros que existem aqui, né, que é uma comunidade muito grande, o que você faz hoje para a Brasa da USF, depois a gente pode falar da Connect, para a Brasa da USF, qual que você vê que é o seu objetivo na organização hoje e um pouco da dimensão que ela chegou? É louco pensar na dimensão da Brasa, tipo, a gente tá em 400 brasileiros aqui. É muito grande, é muita gente. E assim, acho que meu papel hoje, eu fui diretora de Event Planning ano passado. Com certeza, eu acho que o meu trabalho hoje em dia é muito mais assim, dentro da organização, de organizar a Brasa internamente, para que a gente tenha um bom retorno externo, assim. Então, organizar os times, coordenar os times, tal, para ver se está tudo funcionando. Eu e o Miguel, a gente sabe de tudo que está acontecendo na Brasa. Então, assim, todos os times a gente sabe exatamente o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Então, é sempre ficar coordenando isso. Mas, assim, acima de tudo, é fazer com que a Brasa seja para os alunos daqui o recurso que eles possam ter, tipo, uma família longe de casa. Porque, assim, eu lembro do meu primeiro ano, eu passei por muita coisa que, assim, poderia facilmente ter desistido, poderia facilmente, tipo, vou voltar pro Brasil, vai ser mais confortável para mim. Só que eu tinha um suporte muito grande aqui, que, assim, não precisava, sabe? Eu conseguiria aguentar, tipo, com o suporte que eu tenho, né, e tinha também na época, lidar com isso e seguir em frente, sabe? Então é isso que eu quero que eu trabalhe para que aconteça dentro da Brasa. Que as pessoas saibam que elas têm um suporte aqui e que elas podem contar com a gente. Então, todos os eventos que a gente faz, todos tipo, os encontros que a gente faz entre as pessoas é justamente para que eles possam ter uma ponte de contato caso alguma coisa aconteça. E assim, também criem laços que vão durar para uma vida, porque aqui a gente está longe da família. Aqui a gente cria os laços do zero. Então, assim, proporcionar esses momentos que você pode conhecer pessoas, você pode criar laços, você pode construir sua família nos Estados Unidos, né, longe da sua família original, através tipo, dos eventos, sabe? Através das ferramentas que a gente usa para facilitar isso, né? E assim, eu acho que, acima de tudo também, meio que passar a palavra do que significa a Brasa para frente. A Brasa é uma organização estudantil de alunos brasileiros que ajuda, assim, academicamente, socialmente, profissionalmente, aos alunos sucederem. Então, é muito amor envolvido, eu acho que precisa muito disso, porque, assim, organização estudantil é um trabalho full-time que você não é pago. Então, assim, você tem que estar muito envolvido com o propósito e gostar muito do que você tá fazendo. Então, assim, toda pessoa que vira pra mim e fala, pô, eu tava pensando em voltar pro Brasil, não voltei por causa de vocês, não voltei por causa do acolhimento que eu tive aqui. Ou uma pessoa que fala, nossa, eu queria atingir XYZ metas esse ano e eu consegui através do mentorship, do programa de mentoria, através da ajuda de vocês e tal. Então, cada pessoa que dá um passo a mais para a trilha do sucesso delas e agradece a gente por isso e fala que a gente fez parte, isso me deixa muito feliz.
Esse é meu propósito dentro da organização. E assim, fazer com que as pessoas saibam que eu e Miguel, a gente tá mais, tipo, a gente é amigo, sabe? Tá mais do que disponível para o que precisarem, sabe? A Brasa não é uma empresa, a Brasa é acolhimento. Então, assim, se vocês precisam da gente, a gente tá aqui para vocês. Reach out, tal, manda mensagem, conversa nos eventos, tal. A gente tem a nossa posição, mas a gente é estudante igual, a gente precisa desse acolhimento igual, sabe? Então, é mesmo, tipo, passar a palavra do que significa Brasa. E acho que para o pessoal que está no board hoje, que a maioria das pessoas está no board, assim, entrou agora esse semestre. Board é a galera que gerencia exatamente, toda a organização. É a organização, assim, não os membros, mas quem faz parte da organização toda do funcionamento da Brasa. É muito bom ver o espírito da Brasa nascendo nas pessoas. Então, assim, a gente pensa nisso o dia inteiro, a gente pensa o dia inteiro como que pode melhorar tal coisa, ideias novas para trazer e, assim, como fazer o que a gente faz da melhor maneira possível, como tá sempre raising the bar e fazer algo melhor, maior para os nossos membros. E é muito lindo ver isso neles, assim, eles realmente gostam, tipo, todo mundo da Brasa gosta do que tá fazendo e se identifica, então isso me enche de orgulho, me enche de felicidade, porque você não entra numa organização já assim, com todo o amor para fazer aquilo, você vai desenvolvendo aquilo conforme você vai trabalhando. E é muito legal ver isso neles, e tipo, é isso. O Henrique Carrusca que falava muito disso, né, cara? Muito. Que assim, no começo, às vezes, você não vai ver amor naquilo que você faz, mas você tem que continuar fazendo pela disciplina. Sim. E eventualmente esse amor pode aparecer, né? E até, bom que você começou a falar dos membros do board em si, porque eu ia perguntar sobre isso, que assim, quando a gente está numa empresa, é muito mais fácil você fazer pessoas obedecerem a você. Se você tipo, é um gerente, você tem ali 5 pessoas se reportando para você, porque elas estão sendo pagas para estar ali. Mas quando você está numa organização estudantil, ninguém é pago para estar ali. Então, como que você acha que assim você e o Miguel conseguem gerar essa liderança lá no... Acho que parte dessa resposta você já deu, mas como que você consegue fazer com que as pessoas executem as coisas, sendo que elas estão ali voluntariamente? Eu acho que assim, a gente sempre lembra as pessoas que elas estão lá porque elas por vontade delas. Todo mundo lá aplicou para estar na Brasa, a gente tem processo seletivo tanto para diretores quanto para analistas, tal. Então todo mundo aplicou para estar lá. E assim, lógico, como eu falei, no começo você não tem, você faz por disciplina, depois você tipo adquire o amor para aquilo, né? Eu acho que a gente serve de inspiração para como a gente consegue chegar nesse estágio, sabe? De amar o que a gente está fazendo e querer sempre melhorar para que, né, cresça cada vez mais. Então, eu sempre falei que um líder é uma pessoa que você se inspira, não uma pessoa que você teme. Então, acho que eu e ele na liderança, a gente tenta ser super abertos a tudo, a todas as pessoas, a todas as opiniões são muito bem-vindas. O que a gente sempre fala você pode ser de um time, mas você pode dar opiniões, você pode dar sugestões para todos os outros times. Todo mundo se ajuda lá dentro. A gente é uma brasa só, a gente divide por questão de organização para que tudo seja bem feito, tudo tenha seu valor, né? Mas assim, é uma brasa só, então tá todo mundo lá para ajudar. Toda ajuda é muito bem-vinda e assim, a gente tenta inspirar essa proatividade, a gente tenta inspirar essa criatividade neles e esse amor. A gente mostra com o nosso trabalho, sabe? Também não adianta você ser um líder que fica de braço cruzado, dita, se você não mostra como que você faz, como que você... A liderança é conquistada, né? Então, assim, tudo bem que a gente passou por uma eleição, só que a gente passou por um ano de brasa antes para ter toda essa exposição na organização e chegar nessa parte, né, de amar tanto tal e fazer aquilo acontecer. E é isso que a gente tenta, assim, fazer com que dar o nosso exemplo para eles e sempre estar abertos, porque eles têm dúvida, lógico. A gente também tinha dúvida, eu e o Miguel, antes da gente entrar no executivo, a gente tinha dúvida de como funcionava tal. E as reuniões, o que a gente tenta fazer é fazer as reuniões no ambiente amigável, que as pessoas possam conversar, tal, interagir, fazer uma coisa leve. No final das contas, é uma coisa grande que a gente faz, a gente
é uma organização sem fins lucrativos, mas que envolve dinheiro, porque a gente tem a nossa bolsa de estudos. Então Vocês a gente podem tem uma falar meta. de números que vocês têm arrecadado ou é... Agora não, mas assim, No final do ano ela volta. no final do ano eu volto para Ou dar do os ano números. passado, vocês... O do ano passado, sim. No ano retrasado, a gente chegou a doar 11 mil bolsas. 11 mil bolsas. Pera, não. 11 bolsas, cada uma de $1.000. A gente arrecadou $11 mil. A gente doou 11 bolsas para 11 alunos. E a gente duplicou esse número ano passado. A gente doou 22 bolsas, arrecadamos $22 mil. E assim, foi uma meta que a gente não acreditava, assim, que fosse possível. E ajudar tudo isso de gente e tal. A gente não escolhe quem que a gente doa a bolsa. Isso também é bom deixar claro. É pela própria universidade. É pela própria universidade. A gente faz uma doação para a USF Foundation e daí eles direcionam a bolsa, eles leem as aplicações e tal. A gente não faz isso. Mas a gente faz a doação, né? Que já ajuda as pessoas. Então, assim, foi louco. Pô, não, absurdo. 22 bolsas, em um ano a gente dobrou esse número. Esse ano a gente quer também continuar, tipo, crescendo, a gente quer aumentar cada vez mais o número de bolsas. Acho que, não sei se chegar a 33 bolsas, né? Crescer mais 11. Mas, assim, a gente quer muito que aumente o número de bolsas para que mais gente possa ser ajudada a cada ano. E que isso também inspire as pessoas de sempre estar indo aos nossos eventos e participando. E o dinheiro que gasta em bailinho, gente, é um dinheiro que pode ter um retorno para vocês ou pode ter retorno para outra pessoa, mas que, assim, vai dar uma ajuda financeira com certeza. Sim. Então, esse ano a gente ainda não tem os números fechados, né? Precisa terminar o ano. Mas se tudo der certo, a gente vai conseguir doar bastante bolsa. Mas top. Eu lembro quando essa ideia estava começando, que foi uma iniciativa principalmente do Feguel, né? Que foi o fundador da Brasa lá. Em 2015 que ele fundou, mas a gente criou essa bolsa, acho que foi em 2020 ou 2021. Que foi quando eu estava no board. Eu estava saindo do board, 2020. E é da hora que vê que, assim, tão pouco tempo já cresceu dessa forma exponencial, né? E, cara, deixa eu te perguntar. Você não acha que, assim, um problema que a Brasa tem é que ela é boa demais? E que, às vezes, assim, ela prende de uma forma assim, ela é tão boa que, às vezes, os brasileiros, eles ficam sempre se envolvendo cada vez mais com a Brasa e talvez eles percam um pouco dessa oportunidade de, tipo, se envolver mais com americanos, pegar mais oportunidades com a cultura local. Você não acha que pode gerar um pouco disso também? Assim, a Brasa é uma opção, né? Você faz parte, lógico, eu conheço pouquíssimos brasileiros que não fazem parte da comunidade, mas, assim, eu vejo também muita resistência da parte dos americanos de interagir com a gente, porque a USF é uma faculdade que tem mais de 150 nacionalidades no campus principal. Então, assim, você não tá num ambiente, assim, você tá num ambiente multicultural. Sim. A Brasa é uma das culturas que tá nesse ambiente, né? A cultura brasileira, né, no caso, tá dentro desse ambiente. Então, assim, eu vejo os americanos meio resistentes, meio assim, tipo, fechados. Mas, assim, eu também vejo muita gente de outras nacionalidades participando das coisas da Brasa, o que é muito legal. Isso é legal. Sempre tem gente latina de vários países da América Latina que vão nos eventos, que participam, que gostam de fazer parte disso. Então, de questão de comunidade, eu acho que os brasileiros, assim, os que se envolvem com a Brasa ficam bastante com a gente. Tem as outras opções, mas ficam bastante com a gente porque é um conforto, né? Sim. Querendo ou não, é um conforto no meio do caos que acontece na nossa vida aqui fora da zona de conforto. Mas eu também vejo que tem um pouco de resistência vindo do outro lado, sabe? Tipo, da parte dos americanos, eu digo. As outras culturas eu não vejo, não. Eu acho que, como aqui tem muita gente, tem muitos países, muita coisa para você aprender, tem como, assim, tem como ter esse intercâmbio cultural com outros países, mas com o americano, minha opinião sincera, eu não acho que tem, acho que tem um pouco de resistência. Mas, em questão de organização estudantil, vendo a Brasa como organização estudantil, não como uma comunidade de brasileiros, eu fico muito feliz quando eu vejo membros da Brasa fundando organizações diferentes, com propostas diferentes. Eu acho super legal. Já tiveram várias, assim, tem a LMSA, tem a CEO, a Unicef. A própria Hexa. A Hexa saiu da Brasa. É sério? Eu tava no meu board. Eu lembro que certinho. Legal. E quem criou foi a Isa... Putz, cara, eu esqueci. Brand. A Isa Brand. Acho que foi minha primeira reunião como membro da Brasa, que eu entrei no board.
E daí ela tava lá apresentando a ideia de empresa júnior. Pra quem não conhece, a Hexa é a empresa júnior da USF. Eu fiz parte da Hexa. Então, ela tava falando da ideia da empresa júnior para ver se faria sentido ser algo da própria Brasa, né? Daí, depois de algumas reuniões, a gente viu que valeria mais a pena separar e deixar a empresa júnior que ela queria como Hexa, como uma organização independente. Então, a Hexa, legal, que é uma organização que eu super adoro, eu sempre recomendo a galera, tipo, que quer pegar experiências reais no mundo. Em consultoria, em consultoria, mano, a Hexa é perfeita aqui no USF, mas saiu da Brasa também. Que legal. Eu fico muito feliz quando isso acontece, tipo, a gente sempre apoia essas organizações, a gente sempre tá lá incentivando, né? A gente recebe incentivo deles também, sempre são participativos, tá? A gente tá sempre incentivando. Eu, pelo menos, não vou falar pela Brasa, mas eu sempre gosto de tentar participar quando eu posso. E fico muito feliz, assim, de ver que as pessoas têm essa iniciativa, né? De criar algo novo. Eu acho que isso é muito característico do brasileiro. O brasileiro é muito criativo, né? E muito hardworking também. Eu vejo que o pessoal daqui, assim, de brasileiro, às vezes eu tô em aula, eu vejo um americano, e daí... é porque eu sou senior, mas eu tô struggling, porque eu nunca trabalhei, eu nunca fiz estágio, nunca fiz nada. E aqui o pessoal, eu vejo, tipo, um sangue no olho para conseguir oportunidades, trabalho no campus, estágio, organizações estudantis. Então, acho que isso é muito característico, diz muito sobre... E eu fico muito feliz com isso, que assim, eu falo, parece que eu sou um tiozão, né? Mas assim, entrei aqui em 2019, no agosto de 2019, e era muito legal que assim, querendo ou não, a Brasa, naquela época, ela era basicamente, cara, churras e nem bailinho tinha. Era churras, não tinha. Tinha algumas coisas profissionais lá também, mas assim, eram poucos brasileiros, antes da minha leva, né, da galera que entrou comigo, que se destacavam muito no quesito profissional, que você falava assim, cara, que foda, quero ser igual aquela pessoa, quero descobrir as oportunidades que ela aproveitou durante a faculdade. E daí depois, a quantidade de brasileiros que foram começando a focar nessa área profissional, porque antes eu acho que, sinceramente, tinha uma questão muito vitimista no discurso do brasileiro. Falava assim, putz, cara, eu sou brasileiro, tem problema de visto, não vou conseguir ficar, vou voltar pro Brasil. E assim, na minha visão é difícil, mas principalmente a Brasa conseguiu provar que de forma alguma é impossível que a gente tenha aí tanto brasileiro conseguindo um emprego em tanta empresa foda, né? Você, das suas experiências aí. Então, todos nós. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito do que vocês fazem, que a comunidade brasileira faz, é isso. Eu acho que até a Mari, quando ela estava no podcast, ela falou. O grande objetivo, não um grande objetivo, mas uma coisa muito boa que a Brasa faz é mostrar que existem diferentes caminhos para os brasileiros seguirem quando eles estão aqui. Exatamente. Né? Então isso eu acho muito foda. Tipo, você pode aproveitar a sua college life, você pode ter uma vida universitária super sociável, mas a gente na Brasa quer te dar todas as opções. Então, quer dar a parte social, mas a parte profissional também, apoio acadêmico e tal. Tudo para que, assim, você desfrute o máximo dos seus 4 anos, em todas as maneiras possíveis. Seus 4 anos de faculdade, 5 às vezes. Mas enfim, enquanto você tá aqui, que você consiga desfrutar ao máximo, sabe? E assim, eu vejo que me falavam isso na minha época, quando enfim, eu cheguei aqui, que eu arrumei trabalho no campus no comecinho, assim, e tal. Eu vi o pessoal falando, nossa, como vocês são engajados, porque antes não era assim, o povo não era assim, e tal. E daí, caramba, vocês conseguiram estágio no sophomore year. Antes tinha esse negócio, essa mentalidade. Você só consegue ou no senior year ou no junior year. Se tiver sorte. Se tiver sorte no junior year. Era o que sempre falavam pra mim. Não pense em estágio no freshman year, no sophomore year. Começa a pensar a partir do junior year, que daí... Enfim, me passavam esse mindset. Hoje em dia, a gente tem, tipo, pessoas assim, arrasando e indo atrás das oportunidades. Tá tendo a conferência, a SHPE agora, lá em Salt Lake City. Não tem junior e senior, só tem sophomore, tem freshman. Então, é louco ver que, assim, as pessoas estão indo atrás disso e cada vez se superando. Saber não levar o não como resposta final. Porque, assim, você vai ter muito não aqui. Aqui, principalmente, você vai ter muito não no seu caminho. Você tem que procurar o sim. Tem que ir atrás do sim. O sim não vem de uma maneira fácil, mas uma hora ele vem. De alguma maneira ele vai vir. Poxa, eu apliquei para muitos estágios até conseguir o meu primeiro. Então veio, assim, é uma porta que abre de cada vez e é um processo até essa porta abrir.
E eu também sou muito a favor de, assim, você não pode desperdiçar a oportunidade. A oportunidade não volta depois. Você tem que aproveitar. Então, sair da zona de conforto aqui é no geral, assim. Você já tá longe da família, tal, essas coisas todas. Mas, assim, se desafiar também. Tipo, pô, férias de verão. Não tive férias de verão. Trabalhei, agarrei uma oportunidade, trabalhei, e essa oportunidade me levou a outras oportunidades. Então, assim, eu acho que aqui é o país das oportunidades. Você tem que saber aproveitar elas. Sim. Tem que saber agarrar. Lógico, não dá para abraçar o mundo também, porque a gente não consegue... Se faz tudo, não faz tudo bem feito, né? Tem que ver as nossas limitações também, mas assim, saber aproveitar essas oportunidades, porque depois elas não voltam. Eu tenho isso na cabeça. E enfim, fenomenal esse trabalho que a Brasa faz de realmente conectar brasileiros com diferentes experiências, brasileiros que estão em diferentes níveis também da escolaridade, e mostrar que existem caminhos para serem seguidos. E falando sobre conectar, né? O que você pode falar da sua outra grande experiência da Brasa Connect? Como é que começou isso, assim, a sua participação na conferência? Como é que foi esse desenvolvimento que você está no 3º ano participando da conferência? Como que foi de sair da primeira posição que você teve, pular para a segunda do 2º ano e agora tá como head de PR? Como é que é? A Connect foi, falando de oportunidade, pegando o gancho de oportunidade, a Connect foi a minha primeira oportunidade. Porque assim... Você estava no freshman? Eu estava no freshman year, no segundo semestre. E assim, eu Não, sempre tive... A gente chamou você no primeiro ou no segundo semestre? Segundo semestre. No segundo semestre. E assim, eu vi a Connect nascendo. Eu lembro do dia, assim. Foi o segundo dia de Brasa Summit. A gente estava em Atlanta. Nossa. Brasa Summit 2021. E daí a gente estava no coffee break. E todo mundo conversando e tal. E daí eu falei com você e você falou... Não, porque a gente tá vindo com uma ideia de fazer uma conferência lá na USF. A gente não tem muita gente. Dá super pra fazer, né? Eu falei, dá super pra fazer e tal. E daí isso tiraram do papel. Não foi uma ideia só de um coffee break. Tiraram do papel. Então, quando eu conversava muito com... Acho que mais com o Guilherme naquela época do que com você. Conversava muito com o Guilherme, eu queria saber. Falava, nossa, me conta mais. Como é que foi? Como é que tá sendo o andamento e tal? Precisando de ajuda, tô aqui, assim, sem pensar. Tipo, eu tava real querendo ajudar, assim. Eu não fazia parte de nada no meu freshman year. Eu não fiz parte de nenhuma organização. Até então, não tinha feito parte de nenhuma organização. Tinha acabado de conseguir meu trabalho no campus como mecânica de bicicleta. Ah, eu lembro dessa fase da Malu. O Alan tá lá. O Alan tá lá, mas, tá gente, o Alan tem skills que eu nem sonhava em ter no começo do bike shop. Eu te contei que a chefe do bike shop, ela virou pra mim na minha entrevista e falou: você tem experiência com bicicleta? Eu falei, sim, eu sei andar. Eu sei andar. Aí ela olhou pra minha cara e falou, é sério isso? Eu falei, mas eu tô super disposta a aprender qualquer coisa e tal. Meu Deus. E eu acho que ela tava precisando tanto de pessoas que eu acabei entrando, tipo, sei lá. Aí, não, foi assim, caótico. Então, a única coisa que eu tinha até então era o meu emprego de mecânica de bicicleta e eu só conseguia trabalhar 6 horas por semana. Não sei o que rolava lá, eu só conseguia trabalhar 6 horas por semana. E eu perguntava, como é que tá a Connect e tal? Na época nem era Connect, ainda tava brainstorming o nome. Eu, como é que tá a conferência, tal? Como é que tá o planejamento, enfim. E daí, um dia, o Guilherme me mandou uma mensagem, eu tava lavando roupa, daí ele falou, deixa eu te perguntar, você tá a fim de ajudar a gente no time? Porque a gente tem o time de Public Relations e o Henrique Carrusca, que eu não sabia quem era o Henrique na época, o Henrique Carrusca precisa de ajuda, tem muita coisa pra fazer, muito e-mail pra mandar, você quer ajudar ele? Eu topo, claro. E assim, eu entrei na Connect sabendo da ideia, vamos fazer uma conferência. Só que eu sempre falei isso pra você sempre soube vender o propósito da conferência. Você sempre soube vender para as pessoas que participam que não é só uma conferência. É muito mais do que isso. E assim, o propósito da gente trabalhar 1 ano para um evento de 2 dias. Então, assim, você sempre falou muito bem, sempre o Luiz que fazia os discursos nas reuniões, você sempre falou muito bem, sempre soube inspirar da maneira certa as pessoas que trabalham na Connect. Porque era difícil, era diferente. Voluntário.
tomava um tempo, nossa, porque a primeira edição você não tem nada para se basear. Então, assim, tomava muito tempo da gente, todo o planejamento. E assim, cada reunião era uma vitória, cada reunião era tipo, caramba, a gente tá fazendo isso acontecer mesmo. O dia que o Arthur assinou o contrato, eu tenho gravado esse vídeo. No dia que o Arthur assinou, mano. Arthur Souza, meu mentor aí. Arthur Souza, que trabalha na Meta e tal. E daí o Luiz falou, e tipo, o cara tá com o contrato assinado, o cara vem pra Connect. Tipo, isso vai rolar, o evento vai rolar. Não tem volta. Não tem volta, o cara assinou o contrato, o cara vem da Califórnia. Aí eu, meu Deus do céu, tipo, tá gigante. E já nasceu como a maior conferência de estudantes brasileiros na Flórida. E assim, vocês sempre souberam inspirar muita gente, você principalmente, sempre soube inspirar muita gente de sempre dar o nosso melhor na conferência. E assim, a Connect foi a minha primeira oportunidade de... Assim, foi o que me abriu portas aqui dentro da faculdade. Através da Connect, eu me conectei muito mais com a Brasa. Então, eu acabei conhecendo as pessoas que eram do board da Brasa através da Connect. Me envolvi e queria saber. Eu sempre tive essa curiosidade. Então, eu sempre ficava nos eventos perguntando como é que aconteciam as coisas, ficava observando, tá? Porque fazer parte daquilo também. E a Connect foi a minha oportunidade de, assim... primeira exposição ao mundo profissional, porque principalmente no time de PA na época a gente tinha 100% dos contatos dos palestrantes das empresas. Então, falar com gente grande, poxa, eu nunca vou esquecer o meu primeiro ano que eu mandei um e-mail para a assessoria da Gisele Bündchen e, tipo, eu recebi um não, mas eu recebi um não, tipo, bonitinho, assim, oi, tudo bem? Então, a Gisele tá lotada, ela não vai poder ir voluntariamente numa conferência na A Gisele morava aqui em Tampa, que ela era a esposa do Tom Brady, que jogava aqui em Tampa, daí a gente falou, por que não chamar a Gisele? Por que não chamar a Gisele? Estamos aqui sem fazer nada, por que não chamar a Gisele? Então, assim, eu fui exposta a uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi muito legal. Sim. E foi a oportunidade de eu conhecer pessoas muito especiais no meu caminho. O Henrique, assim, ele foi um mentor para mim desde o começo e eu levo muito em consideração a opinião dele. Eu acho que isso que ele falou, que a gente comentou já, sobre o amor que você desenvolve quando você faz parte de uma organização, me mostrou muito isso. Então, assim, no começo a gente era muito mais preto no branco, tá, isso, aquilo que tem que fazer pela Connect. No final, assim, tipo, perto do evento, a gente já tava, assim, tão inspirado, com tanto amor, querendo fazer aquilo acontecer, que, assim, a gente tava exausto, cansados, acabou a conferência, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Os BOs que deram, não no dia da conferência, porque na primeira edição não teve erro. Eu lembro disso, a Malu, que assim, eu e o Guilherme Moraes, né, que a gente cofundou a conferência, a gente co-dirigiu ela no primeiro ano, num dia pré-conferência, a gente juntou todo o time na sala, tanto o time da Connect quanto o time da Brasa, que ia estar ajudando também. A gente que são interligadas, né? As duas são conectadas. Faz o C. E a gente falou assim, galera... Não, tá suave. Galera, vai dar merda. Tipo, vai dar problema e tudo bem. A gente tem que se adaptar com isso, a gente tem que esperar o problema, a gente tem aqui uma miríade de opções, de soluções para cada um dos problemas, e o público que está vindo não precisa saber que o problema aconteceu, porque eles não iam saber o que era esperado da conferência. Então, se der problema, sorri e acene, resolva aquele negócio e acabou, vida que segue. E a gente bateu nessa tecla. E daí? Não, eu fui dormir aquele dia, assim, roendo unha. Eu não dormi, na verdade. E assim, nervosa com tudo que podia acontecer, eu falei. E a gente tinha um documento que era, se der merda, o que faremos? E assim, tinha uma lista de coisas que ninguém ia consultar aquele documento no meio da conferência. Era a primeira edição, a gente tava aprendendo ainda. Mas assim, pensando nas possibilidades de dar problema, não aconteceu nada. E a Malu chegava pra mim e falava assim, no meio da conferência, Luiz, tá tudo indo perfeito. Eu falava, Malu, não fala isso, espera acabar. Não, e eu falava, a gente se cruzava no corredor e falava, não é possível, tá dando tudo certo. Não deu um problema até agora. Aí não fala antes, tal, não sei o quê. Espera acabar. Aí acabou a conferência, cerimônia de encerramento, tal, nossa cerimônia depois, no final, lembra que a gente teve a cerimônia de encerramento com todo mundo, daí depois foi só a gente na sala. Essa que eu tô falando, que juntou o board inteiro da Connect. Nossa, chorei horrores nas tripas daquele dia. E daí o Luiz,
Gente, então, lembra que eu falei que ia dar merda? Não deu. Tipo, não aconteceu nada. Foi, assim, impecável. Não é um padrão, tipo, não acho que tem que seguir isso. Acontecem problemas, na edição passada aconteceram alguns e foi perfeita. Foi, assim, a gente conseguiu superar o que a gente já tinha feito na edição passada. E assim, mas todos esses encerramentos, vendo as pessoas na sala, tipo, deram de tudo para entregar o que entregaram, estavam exaustas, cansadas, chorando nas tripas de angústia, né? Que podia acontecer alguma coisa, mas faria tudo de novo. E esse ano, como é que tá? Você agora como head de PR? Eu tô muito feliz. Tá bem... a estrutura tá completamente diferente. A Juliana e a Giovana... Juliana Almeida, Giovana Ávila, perdão. As novas co-diretoras estão fazendo um papel impecável, assim. Eu não tenho que falar das duas. Eu acho que a gente... depois da primeira edição, vem numa leva de diretores, assim, mantendo um padrão muito bom, mas eu acho que elas reestruturaram completamente. Tipo, o Thales e o Henrique, Thales Jacoski e Henrique Carrusca, também reestruturaram a Connect de uma certa maneira, e foi um sucesso, foi maravilhoso, eles fizeram um trabalho impecável, mas o delas eu acho que tá muito diferente a estruturação do time em si. E assim, eu tô chocada com o que a gente tá fazendo até agora. Tá todo mundo trabalhando, assim, pra que dê tudo certo e tentando o máximo, assim. Na Connect a gente tem essa. Não tem não existe não até que provem que é um não mesmo. Sim. Até então a gente vai tentar o sim. E a gente já tá com 6 palestrantes fechados. Você lembra da gente ter 6 palestrantes fechados, né? Nossa. Calma lá, vou ter que falar isso, vou ter que falar aqui. Na primeira edição, gente, chegou. O Arthur foi o primeiro confirmado. Foi o primeiro. E foi em março. Não, o Arthur não. O Arthur foi no primeiro. Não foi depois? Foi depois, porque eu tava na reunião. Foi em março. A conferência foi em abril. Então, assim, um mês antes da conferência, a gente tinha um palestrante confirmado. A gente tinha uma empresa confirmada. A gente tinha a Mepit, na verdade, que é a nossa parceirona Mepit. Mas assim, a gente tá em. Caótico. A gente tá em novembro, a gente já tem 6 palestrantes tá confirmados. Eu acho que elas estão fazendo uma organização impecável. E assim, como eu tô na Connect desde o começo, eu vejo as particularidades de cada dupla de co-diretores, né? O que você acha? O que você acha que definiu eu e o Guimo? O que você acha que definiu o Thales e o Henrique? E agora que definiu as duas? Tô curioso agora. Eu acho que assim... Pode falar, viu? Sem bias. Você e o Guilherme, eu acho que era muito mais de tentar o novo, né? Tava vindo no escuro e pensar em 1000 possibilidades, em 1000 alternativas. Então, assim, durante a organização da conferência, a gente mudou de estratégia várias vezes. Pra tentar fazer uma coisa diferente, porque não tava dando certo e tal. Então, foi tentar o novo e, assim, atingir o sucesso. Tentei de primeira e atingi o sucesso. O Thales e o Henrique, como eles já estavam dentro do time, eles viveram tudo aquilo. E, assim, os dois, na primeira edição, eles foram, assim, essenciais. Porque o time pensando no time que eu tava participando, né? O time de PR, era muita demanda pra gente. Hoje em dia a gente tá dividindo, né? A estrutura tá diferente. Mas, assim, era muito peso em cima do time de PR. E daí era eu, o Henrique, você e o Guilherme trabalhando. E o Thales também entrou pra ajudar a gente. Assim, o Thales foi essencial. Ajudou muito, muito, muito na primeira edição, o time de PR. Então, assim, eu acho que ele conseguiu ter uma experiência em outros times, não só no time de iniciativas, que era o time dele, para poder assumir depois como co-diretor e, assim, ter a visão total. E o Henrique também. O Henrique, ele é que nem eu acho, ele é muito curioso, ele gosta de saber das coisas, ele gosta de se informar, enfim. E também tinha essa visão. Então, acho que os dois, eles estavam muito preparados para assumir a posição de co-diretores. Eles tinham uma visão do time por completo, que precisava ser melhorado, que estava bom, que funcionou. E acho que foi assim que eles lidaram. E também sempre com muita inovação. A gente teve muita coisa diferente acontecendo na Connect do ano passado. Aumentou bastante o número de participantes. Então, eles conseguiram aprimorar o que já tinha sido um sucesso, conseguiram raise the bar ainda mais, né? E a Juji, elas, eu acho que assim, também são as mais velhas da conferência. Tipo,
Tipo, elas estão desde a primeira reunião da Connect, né? Fora elas, eu e a Sil, que a gente tá desde da primeira edição, mas a gente entrou depois, né? Mas elas têm a visão de tudo e, assim, é assustadora a criatividade das duas. Como as duas pensam. Eu acho que elas são uma máquina. Elas são uma máquina. Elas são muito diferentes de vocês 4. Tipo, vocês, lógico, vocês fizeram um trabalho excepcional, não tem que falar do trabalho de vocês. Mas elas são geniais. O que elas pensam e como elas fazem, como elas executam, como elas coordenam todos os times. Todos os times estão em harmonia. Isso era uma coisa que algumas vezes era difícil, assim, dentro da Connect. Elas fazem um trabalho assustador de bom. Tipo, eu tenho uma visão crítica da Connect, porque eu tô desde o começo. E eu não tenho o que falar dessa edição. Eu não tenho o que falar. Tipo, olha, até me arrepia. Tipo, elas estão fazendo um trabalho impecável. E, assim, elas são a dupla dinâmica, né? Juji sempre trabalharam muito bem. E assumir esse projeto grande, eu lembro no começo elas ficavam, tipo, assustadas. Assim como eu e o Miguel, a gente também tava assustada. Porque eram os 4 juntos, né? Assumindo as organizações. A gente ficava assustado. Caramba, será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai dar conta? E assim, falando da Connect, né? Falando delas, eu tô, assim, eu me surpreendo. E é muito bom você se surpreender num projeto que brilha o olhar. Porque a Connect é a minha menininha, minha criança, meu projeto, assim, que eu tenho com todo o coração. Porque realmente, porque foi a minha primeira oportunidade. Então, vou ter que falar. Várias vezes, por causa de estresse, falei, não, esse é meu último ano de Connect. Chega. Não tem como, eu tenho muito amor pelo propósito e por ver crescendo. Quando acontece aqueles 2 dias e você vê tudo que você fez. Nossa, e assim, dá um negócio e você ouvir de participante, de empresa, de palestrante, como que impactou eles. É muito gostoso ver o seu trabalho reconhecido. Eu acho que a Connect, a gente vê um reconhecimento muito forte nos 2 dias, porque é onde tudo acontece. Então, é bizarro, eu não consigo me desapegar. Da Connect não tem como. Então é meu projeto Colírio, assim, que brilha os olhos, eu gosto muito e por estar desde o começo, ver como tá melhorando e vocês podem esperar, tipo, uma Connect muito diferente, uma conferência muito boa, cheia de conteúdo que, assim, muito relevante e para todas as áreas de estudo, desmistificando que conferência tem que ser de business e finance. Não, é de tudo, de tudo. E assim, a gente faz de tudo com um nível muito bom. Eu falo mesmo, não é porque eu tô na organização que eu não vou falar, gente. Eu tô muito ficando quieto também, porque eu sou bias, né? Mas assim, é bom não, que... eu sou total bias, mas assim, juro que eu tô falando do fundo do coração, porque quando era pra criticar, eu criticava. Tipo, Sem dentro das dúvida. reuniões, quando eu via erros, eu apontava. Eu não tô vendo. Pra mim tá perfeito. Bizarro. Fico feliz, cara. Bizarro. Malu, mano, na moral, se a gente pudesse, a gente ficava aqui até amanhã. Caramba. Nossa, já? Já. Não, passa rápido aqui, o papo vai indo, cara. Cafezinho, papo bom. É verdade, até acabou o café. Tem ideia, mano. Então, assim, agradeço 100% eu que agradeço por achar um espacinho na sua agenda aí. Minha agenda, eu vou fazer prova agora, galera. Não, pra você ver, saindo daqui já vai para outro compromisso. Isso aí. Mas, sempre quando a gente termina, né, o papo com uma pessoa, a gente, enfim, recebe uma lembrancinha da pessoa para mostrar que a pessoa passou por aqui e deixar um pedacinho dela no nosso cenário aqui que está sendo construído, né? Sim. Então você trouxe uma lembrancinha. Eu pensei muito, eu fiquei pensando, poxa, um negócio que me represente. E assim, quem me conhece sabe que eu não saio de casa sem um lip balm, principalmente esse da Carmex aqui, meninas, tudo bom? E eu vou dar esse de presente pra você. É isso. Faça bom uso. Já que você fala bastante, a boca resseca e tal, é bom sempre usar, entendeu? Olha só, farpas. Então, vou deixar aqui. Não, fala bastante de podcast. Ó, tô uma hora falando aqui. Entendi. Não, juro. Que lindo. Tá ali, temos 3 itens já. E o Hamilton. Malu, agora me fala, se a galera quiser achar você nas redes sociais, quer continuar sabendo as suas histórias, aí onde que elas te encontram? YouTube, Instagram. Não, você YouTube. Instagram, LinkedIn, qualquer coisa, cara. LinkedIn é Maria Luísa Alvarenga, podem me procurar. Quiser saber do trabalho, gente, sigam a Brasa e a Brasa Connect. Brasa USF, @Brasa USF.
@BrasaConnect_. É isso. Perfeito, mano. E, pessoal, para quem quiser me acompanhar, no LinkedIn é Luiz Gabriel Costa, no Instagram é Luiz GV Costa. E também, se você está escutando a Share no Spotify, já se inscreve. Acho que não sei se tem como dar like no Spotify, mas assim, faz o que tiver que fazer aí. E no YouTube é a mesma forma, dá like, se inscreve no canal. Enfim, espero que tenham gostado um pouquinho de conhecer mais sobre a história da Malu. E já sabem, se gostou, pode share.